A gente vai conversar sobre câncer de colo de útero, e aí a gente ficou de falar também sobre doenças benignas. Na verdade, eu vi no programa de vocês que separaram a aula de alterações funcionais benignas da mama com lesões benignas da mama, né? E geralmente a gente dá essa aula junto. Então, hoje a gente vai falar de 3 assuntos. O assunto de alterações funcionais benignas da mama é muito curto, né? E aí a gente vê, a depender do que vocês, de como a gente esteja no tempo aí, às vezes a gente consegue avançar dentro de lesões benignas. Vamos ver como é que a gente evolui hoje, né? Eu vou colocar aqui para compartilhar a tela, só um instante. Estão enxergando aí? Sim. Então, hoje a gente começa a falar, eu vou ter 2 assuntos para a gente falar de câncer de colo de útero, câncer de mama. Então, eu queria dar uma breve explicação, uma breve noção para vocês do panorama do câncer aqui no nosso país, principalmente, né? Então, o câncer, como vocês já sabem, é um grande problema de saúde pública, né? E o que a gente vê, na maioria das vezes, por que o câncer está aumentando muito, né? Isso se a gente for ver as principais doenças, as principais causas de mortalidade. Na verdade, porque isso é uma noção que vale para todos os cânceres. O câncer, de uma maneira geral, é uma doença de gente mais velha, né? Então, na medida em que a gente vai envelhecendo, a nossa população vai envelhecendo, a gente tende a ter, naturalmente, mais casos de câncer, né? Então, esse gráfico é para vocês terem uma ideia da expectativa de vida que a gente tem hoje, que está por volta dos 76, 77 anos, né? Isso é uma média para homem e para mulher um pouquinho mais do que o homem. Tem uma expectativa para 2040 de 80 anos. Então, a expectativa é de que realmente o número de casos de câncer aumente daqui para lá. Então, em 2002, a gente tinha mais ou menos 10 milhões de casos novos de câncer, de uma maneira geral. Para 2020, a gente já teve 15 milhões de casos novos. E há uma expectativa, como eu falei, desse número continuar crescendo na medida que a gente vá avançando ao longo dos anos. No entanto, a gente ainda consegue ver que na população essa distinção, essa noção de câncer ainda é um pouco diferente, um pouco deturpada, né? Em primeiro lugar, porque isso tem se alterado ao longo do tempo. A história natural dos variados tipos de câncer tem se alterado ao longo do tempo. Antigamente, o câncer era uma sentença de morte, que é o que muita gente ainda acha hoje em dia. E o que a gente está vendo, na medida em que a gente evolui com métodos de diagnóstico, a gente consegue diagnosticar doenças cada vez mais precoces, cada vez mais iniciais, na medida em que a gente consegue evoluir também com os novos métodos terapêuticos, a gente consegue ter aí o câncer, às vezes, como uma doença crônica, né? Para vocês terem uma ideia, 20, 30 anos atrás, quando a gente fazia o diagnóstico de uma metástase cerebral, a expectativa de vida daquela pessoa era de 3 a 6 meses. E hoje em dia a gente tem aí pessoas com metástase cerebral com anos, né, de vida, de sobrevida, e às vezes até com qualidade de vida bem superior, quase inimaginável, num parâmetro aí que a gente tinha de 30, 40 anos atrás. Então, hoje, a gente consegue ver que essa noção de câncer como sentença de morte já não é mais aquilo que a gente tinha. Essa é uma pesquisa para a gente ver, normalmente, quando a gente fala em câncer, isso é a população geral, isso geralmente tem uma conotação negativa, geralmente associado à morte, né, coisa que a gente tem tentado mudar nos últimos anos. E o câncer é, então, um dos nossos principais problemas de saúde pública. A gente tem várias pessoas diagnosticadas com câncer, a gente vai ter um número cada vez crescente de casos novos de câncer, tem um impacto social e econômico, a gente sabe que o tratamento, esses novos tratamentos que tendem a surgir são cada vez mais caros, né? E às vezes a gente tem uma incapacidade de bancar esses tratamentos, apesar da ciência às vezes ter avançado muito, essa ciência não está ao nosso alcance financeiro. Aqui no Brasil a gente tem o SUS, que a gente tem que agradecer e bater palma que o Sistema Único de Saúde é realmente um sistema abrangente,
a universalidade do SUS, ela abrange, tem que abranger todos nós, brasileiros ou não, estrangeiros, e por aí vai. Mas o SUS ainda tem um certo limite, principalmente quando a gente fala em medicina de ponta, né? Essa medicina de ponta, essa medicina que a gente consegue descobrir drogas novas no ano, às vezes demoram para chegar no SUS, né? Então a gente restringe um pouco aquela pessoa que depende exclusivamente do SUS a um tratamento melhor. Então isso é um problema de saúde pública, com certeza. Então, outra noção errada que a gente tem, que a população geral tem, é de que o câncer é a doença que mais mata no mundo, e não é. Né? A gente sabe que a principal causa de mortalidade ainda são as doenças cardiovasculares, o câncer vem em segundo lugar. Professor? Oi? Professor, com licença, tem uma aluna que está tentando entrar já há vários minutos, aí ela disse que não está conseguindo. O senhor podia ver se ela está tentando? Já aí? autorizei, já, João. Ah, então, obrigado. Então, deu certo aí? Entrou? Então, a gente acha que o câncer é a principal causa de mortalidade. Não é. No Brasil, é a segunda causa de mortalidade. Na medida em que os casos de câncer vão aumentando, na medida em que a nossa população vai envelhecendo, a gente vai ver o câncer ainda subir. Né? Em alguns países mais desenvolvidos, com expectativa de vida maior do que a nossa, por exemplo, o Canadá, né, o câncer já é a principal causa de morte, acima de doenças cardiovasculares. Outra coisa que a gente tem de alterado, às vezes, de pensar um pouco errado, é achar que o fumo, o cigarro, está associado a todos os tipos de câncer. E normalmente não está. Né? Quando a gente pergunta para as pessoas, de maneira geral, os principais fatores de risco para câncer, a maioria delas vai falar do cigarro. E isso está presente entre nós também, profissionais de saúde. Alguns de vocês já tiveram comigo em aula prática, e toda vez que a gente vai discutir, no final do atendimento, dos principais fatores de risco, por exemplo, para câncer de mama, que é o que a gente faz na nossa aula prática, a maioria de vocês sempre cita o cigarro. Como eu falei para quem já passou aqui, o cigarro para o câncer de mama, por exemplo, não é um fator de risco tão determinante. Assim como não é para vários outros cânceres. Ele é muito determinante, como a gente já sabe, para câncer de pulmão, para câncer de bexiga, câncer de boca, orofaringe, de laringe, de bexiga, enfim. Mas no cigarro não é fator de risco para o desenvolvimento de todos os tipos de câncer, apesar da gente saber que o cigarro tem várias substâncias carcinogênicas, né? Como eu falo para todos vocês que passaram comigo, a gente não vai falar isso de uma maneira geral para a população leiga, a gente não vai falar isso em palestras que a gente dá por aí fora, para não acharem que a gente está fazendo apologia ao cigarro, por exemplo. Mas, em meio científico, a gente já sabe que o cigarro é fator de risco para vários tipos de câncer, mas não é para todos. Para vocês terem uma ideia, e o câncer de colo de útero, que é a nossa aula de hoje, tem como fator de risco a infecção pelo HPV. E pouca gente da população geral sabe disso. Às vezes, até quem tem o diagnóstico de câncer de colo de útero não sabe que aquele câncer de colo de útero veio por conta de uma infecção do HPV. Olha onde é que está o HPV aí, lá embaixo. E está lá embaixo, talvez, pelas pessoas profissionais de saúde, ou alguém que tem um pouquinho mais de noção, que pode estar conseguindo relacionar o HPV a alguns tipos de câncer. Mas a população geral, às vezes, não tende a associar. Isso aqui é noção que as pessoas têm, normalmente, da causa de mortalidade, como eu falei, né? Todo mundo acha que o câncer é o que mais mata, na verdade, são as doenças cardiovasculares. O câncer entra em segundo lugar, na medida em que a gente for envelhecendo, na medida em que a gente for evoluindo, o câncer tende a ser a principal causa de morte. Né? Então, essas são as causas de morte que a gente tem, isso já tem algum tempo, mas os tumores, os cânceres já estão em segundo lugar há muito tempo no Brasil. Então, aqui, de novo, a quantidade de mortes, né, causa de mortalidade, como a gente vê aí, o que mudou do século passado para esse, a gente tinha aí uma incidência bem maior de infecções, de uma maneira geral, né? No século passado a gente morria muito, por exemplo, de tuberculose, tinha muita pneumonia,
infecções respiratórias, a maioria das vezes, as infecções do século passado tinham uma representatividade na causa de mortalidade bem expressiva. Na medida em que a gente evoluiu com o uso de antibióticos e tal, a gente conseguiu diminuir essas infecções, e aí as doenças cardiovasculares passaram a ser a principal causa de morte, e o câncer em segundo lugar. A gente tem aí no meio do caminho, a depender do país, as causas externas, né? São aquelas pacientes vítimas de violência, acidentes de carro, enfim. As causas externas eram a segunda causa no Brasil até a década de 90, e de lá para cá mudou um pouquinho. O câncer passou causa externa e hoje é o segundo lugar. Então, aqui a gente tem a noção das pessoas também sobre os principais tipos de câncer. Quando a gente pergunta qual que é o câncer mais prevalente, todo mundo tende a responder mama e próstata. Muita gente esquece de que o câncer de pele não melanoma, o que é o câncer de pele não melanoma? É aquele carcinoma basocelular, o carcinoma espinocelular, são a principal causa. Depois a gente tem ali próstata no homem, mama na mulher, né? O câncer de pulmão e de cólon e reto. A gente vai ter uma evolução aí do cólon e reto, passando câncer de pulmão, essa é a tendência hoje em dia, né? Mas mama na mulher e próstata no homem continuam sendo os principais. A realidade que a gente tem no Brasil, gente, é ainda da gente encontrar, da gente ter diagnósticos ainda tardios, doenças avançadas, onde o tratamento é restrito, a eficácia do tratamento fica restrita, porque a gente sabe, isso vale para todos os tipos de câncer. Quanto mais precoce a gente conseguir diagnosticar um câncer, maiores são as chances da gente conseguir um resultado mais efetivo no tratamento. E o contrário é verdadeiro. Se a gente tiver um câncer mais evoluído, já com metástase, às vezes a gente não tem uma doença que seja passível de cura. A gente tem uma doença, às vezes, que é passível de controle, né? Então, isso a gente tem que ter em mente. O que a gente ainda pode pensar para o câncer? A gente tem que avaliar, a depender do tipo de câncer, se existe prevenção primária daquele tipo de câncer. Alguns tipos de câncer a gente não tem como prevenir. Em não tendo como prevenir, a gente tem que tentar, pelo menos, fazer com que a gente tenha uma detecção precoce, e depois de detectar, depois de diagnosticar o câncer, a gente tem que instituir um tratamento adequado. Então, é isso que está à nossa mão. Então, a gente tem que ter, em primeiro lugar, o engajamento da população, a gente tem que colocar na cabeça das pessoas que alguns casos de câncer a gente tem como prevenir, a gente tem que diagnosticar precocemente, tratar, e às vezes, quando a gente não conseguir ter um resultado tão efetivo, pelo menos ter um suporte paliativo para aquela paciente já em doença avançada. Aqui é um gráfico da história natural do câncer, né? Então, como eu falei, alguns casos de câncer são passíveis de prevenção primária. Prevenção primária, a gente vai ter que atuar na exposição a fatores de risco, né, antes que eu tenha o início da enfermidade. Principal exemplo disso, o HPV no câncer de colo de útero, tá? Então, eu tenho como mexer na infecção ou na exposição daquela paciente ao HPV antes que se inicie aquela alteração no colo uterino e aquilo avance, de fato, para um câncer de colo de útero. Mas se eu falhei nessa parte da prevenção primária, eu já tenho uma infecção pelo HPV, já tem como consequência o início de um câncer de colo de útero, eu tenho como tentar fazer uma detecção precoce, né? E eu tentar pegar essa fase de antecipação. Ou seja, se eu conseguir diagnosticar precocemente um câncer antes de ter realmente o início da fase clínica, ótimo. Eu vou conseguir ter uma eficácia muito grande. Isso acontece principalmente nos exames ou na forma de rastrear as doenças. Mas se, contudo, eu conseguir falhar na prevenção primária e conseguir falhar na prevenção secundária, no rastreamento, eu tenho pelo menos que ter métodos eficazes para poder diagnosticar precocemente, né, essas pacientes e tentar conseguir a cura ou o controle da doença. Lembrem, isso aqui não é para vocês decorarem, não. Isso aqui é só para que vocês tenham em mente onde que a gente pode atuar em determinados tipos de câncer, né? Alguns não são passíveis, como eu falei, de prevenção primária, alguns são passíveis de prevenção secundária, alguns não são passíveis de prevenção secundária ou de rastreamento, e aí a gente vai estar atuando só na prevenção terciária, tentar diagnosticar e tratar o mais rápido possível e torcer para que dê certo, tá?
Deixa eu só sair um pouquinho aqui que eu vou trocar um pouco os slides, tá? Ok. Então, falando já especificamente de câncer de colo de útero. Câncer de colo de útero, assim como há o câncer de mama, eu tenho como rastrear esse câncer. Eu tenho como tentar fazer essa prevenção secundária da doença. Quando a gente fala em exames de rastreamento, isso serve para todas as doenças, não só para esses dois tipos de câncer, como eu falei. Eu tenho que pensar que o exame de rastreamento ele tem uma população alvo específico. Eu tenho que ter uma sensibilidade e uma especificidade adequadas. Quando eu falo em sensibilidade e especificidade, eu estou dando o conceito de acurácia. Então, esse exame tem que ter uma acurácia boa para aquela população-alvo. Esse exame tem que estar amplamente disponível para essa população-alvo. Esse exame tem que ser um exame de baixo custo, porque imagine, ninguém teria condição de bancar um exame de alto custo para uma população-alvo muito grande. Então, o exame tem que ser de baixo custo. E o exame tem que mostrar algum benefício, algum resultado em mudar a história natural da doença. Ou seja, todo esse desenho que a gente fez da história natural do câncer, eu tenho que, de alguma forma, modificar, por exemplo, o principal parâmetro que a gente tem em oncologia, que é a mortalidade específica da doença. Então, quando eu falo em rastrear o câncer de colo de útero, quando eu falo em rastrear o câncer de mama, eu estou falando em estratégias que sejam eficazes em reduzir a mortalidade específica por essas doenças, certo? Para o câncer de colo de útero, o principal exame de rastreamento que a gente tem é o Papa Nicolau, ou colpocitologia. É um exame citológico, é um exame que vai ver célula isolada, tá? É diferente de colposcopia. Então, o Papa Nicolau, ou colpocitologia, é um exame citológico, eu vou ver célula isolada. Eu não estou vendo o grupamento de células num arranjo de tecido e não estou vendo a interação dessas células com tecidos adjacentes, né, com células adjacentes. Eu estou vendo células isoladas. Então, a indicação que a gente tem, essa indicação que eu coloquei, é do Ministério da Saúde. Né, o Papa Nicolau deve ser feito a partir dos 25 anos de idade, em mulheres que já tenham iniciado a vida sexual, deve ser feito até os 65 anos de idade, deve ser feito todos os anos. A partir de 2 exames consecutivos negativos, se a paciente tiver parceiro fixo, esse exame pode ser feito de 3 em 3 anos. Essa indicação é a indicação do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde leva em consideração a expectativa de vida da mulher brasileira, leva em consideração a principal faixa etária acometida pelo câncer de colo de útero, leva em consideração a noção de que a mulher, sem ter iniciado a vida sexual ativa, ela não tem como ter um câncer de colo de útero, já que o câncer de colo de útero é consequência de uma infecção do HPV. Ela vai pegar HPV, vai ter um contato com HPV após contato íntimo e relação sexual. Então, para quem nunca teve relação sexual, não tem sentido fazer Papa Nicolau. Em alguns países mais desenvolvidos, eles fazem esse exame de Papa Nicolau a partir dos 20 anos de idade, levando em consideração um estudo em que você avalia a média de sexarca da idade em que a mulher teve a primeira relação sexual. E aí eles fazem um estudo de quanto tempo, mais ou menos, aquela pessoa em contato com a HPV pode desenvolver aquele câncer de colo de útero. E a gente sabe que a gente tem que ter aí, no mínimo, 3, 4, 5 anos após a exposição ao HPV para que se iniciem essas alterações no colo do útero, né, que vão repercutir, vão fazer com que a pessoa desenvolva o câncer de colo de útero lá na frente. Então, isso aqui pode mudar um pouquinho. Mas, assim, se o INCA, se o Ministério da Saúde aqui no Brasil tivesse adotado a estratégia de fazer a partir dos 20 anos de idade, ele ia colocar muita gente nessa conta, né, na faixa etária entre os 20 e os 25, por exemplo, e aumentar muito o custo de estar fazendo esse rastreamento com um benefício muito baixo. Então, essa foi a conta certa para o Brasil, a partir dos 25 anos de idade. Em alguns outros países, para vocês terem ideia, logo depois que a mulher inicia a vida sexual, já está indicado começar os exames de rastreamento, câncer de colo de útero. Às vezes a gente tem que repensar essas estratégias, né? Aqui a gente tem uma indicação que é mais ou menos aquilo que a gente desenhou para o Brasil,
mas a gente sabe que o Brasil não conseguiu evoluir tanto em diminuir a incidência do câncer de colo de útero como conseguiram os países mais desenvolvidos. Então, isso é uma coisa para que vocês pensem, para que a gente tente pensar e tente modificar a história natural dessa doença. Então, baseado no Papa Nicolau, eu tenho alguns resultados possíveis, né? O Papa Nicolau tem sofrido algumas alterações de classificação ao longo dos anos. É um exame muito antigo, mas o que a gente tem como base para que a gente raciocine? Papa Nicolau, das classes de 1 a 5. Classe A é o exame completamente negativo. Classe 2, eu tenho alterações, mas são alterações benignas. No classe 3, eu já começo a ter algumas alterações, a displasia leve, que se eu fizer uma biópsia, ela é compatível com o NIC1, neoplasia intracervical grau 1. Eu posso ter uma displasia moderada acentuada, hoje chamada de HSIL, que se eu fizer uma colposcopia com biópsia, vão ser compatíveis com neoplasia intracervical NIC 2 e 3. Então, LCIL e HCIL, eu já começo no classe 3 a ter algumas displasias, grau leve e grau moderado a acentuado. No grau 4, eu já tenho o HCIL ou AIS, já são compatíveis com carcinoma in situ, a doença, o câncer de colo de útero in situ, o início de tudo, que seria compatível aí, se eu fizer uma biópsia, com o NIC3. E aí eu tenho classe 5, que eu já tenho uma sugestão muito grande daquilo ser um carcinoma invasor, o câncer de colo de útero clássico. Então, a primeira observação, eu sei que são muitas siglas, a gente vai reunir isso já já e separar cada uma delas de acordo com essas classificações para que vocês entendam melhor. Não sei se vocês estão gravando a aula, pode gravar a aula, não tem problema. Isso aqui eu quero que vocês fiquem mesmo com essas informações gravadas em aula mesmo. Professor. Oi. Em relação aos critérios aí que o senhor falou, eu vi que um dos critérios para ser 25 anos aqui no protocolo do Brasil leva em consideração que, mesmo que a mulher tenha iniciado a vida sexual um pouco antes, né, há a questão do corpo, o próprio corpo combater o vírus, combater essa lesão e que só seria mesmo interessante começar a fazer os exames a partir dos 25 anos. Isso, muito bem lembrado. Muito bem lembrado. O que você está falando é que, assim, a imunologia, a nossa resposta imunológica à infecção pelo HPV, ela muitas vezes consegue combater aquilo não aparece, né? E nas mulheres mais jovens, essa resposta é bem mais acentuada. Então, muitas vezes a gente não vai conseguir ver muita coisa. A gente vai estar fazendo o Papa Nicolau à toa, né? Isso é verdade. Então, tem o tempo de você ter a exposição, né? Você pode até ter tido a sexarca muito cedo, mas tem o tempo de exposição. Tem a resposta imunológica do organismo, onde muitas vezes não vai conseguir ver nada, ou seja, vai estar fazendo o teste, é um tiro no escuro, vamos dizer assim. Foi isso que você quis dizer, não foi? Sim, principalmente quando acha o ascus, né? Que é a lesão mais... Isso. Bem lembrado. Então, resumidamente, eu tenho classe 1 ao classe 5. Uma confusão que a gente normalmente faz é achar que o NIC, os LCIL, HCIL, já são diagnóstico de câncer de colo de útero. Eu fazia o atendimento aqui na clínica dos casos suspeitos para todos os tipos de câncer que o UNACOM trata. E eu pegava muito caso que vinha para cá de NIC 1, NIC 2. E a pessoa já colocava como se aquilo fosse estadio avançado de câncer de colo de útero. E não é. Na verdade, são lesões precursoras. Eu tenho que tomar cuidado, tenho que avaliar, no caso do NIC 1, tenho que repetir, tenho que ficar de olho mais precocemente, tenho que fazer cirurgias menos invasivas no NIC 3, e a gente vai ser um pouco mais agressivo quando eu já tiver o diagnóstico do carcinoma in situ ou do carcinoma invasor de colo de útero, aí sim. Né? Mas o que eu quero que vocês vejam aqui é que carcinoma, câncer de colo de útero, está mais para classe 4 e classe 5. Tá? Classe 5, normalmente já é indicativo de ter o carcinoma invasor. No classe 4, às vezes você colheu o material ali, foi só NIC 3, mas ele pode estar um pouco para cima ali, um pouquinho também. Você pegou algumas células que estão
são sugestivas de NIC3, mas se você tirasse aquela lesão inteira, talvez já tivesse o carcinoma invasor. Então, classe 4 e classe 5 são as que a gente vai tomar condutas mais agressivas. Falando de Papa Nicolau especificamente ainda, a gente tem alguns resultados especiais, o ASCOS e o ASC-H. O ASCOS são células escamosas atípicas, de significado indeterminado, que possivelmente não são neoplásicas, ou seja, ficou na dúvida, mas acha que está mais para benigno. O que a gente vai fazer com esse resultado? Repetir o Papa Nicolau em 6 meses. Se esse resultado se mantiver, ou se eu tiver uma alteração para mais do que isso, ou seja, mais sugestiva de ter alteração no Papa Nicolau, eu vou fazer a colposcopia e avaliar a necessidade de biópsia. Quando eu tenho o ASC-H, é aquela em que há células escamosas atípicas de significado indeterminado, não conseguindo excluir lesão intraepitelial de alto grau, ou seja, está na dúvida, mas acha que está mais para ter doença. Então, um está na dúvida em cima do muro, mas está mais para benigno, um está em cima do muro, está mais para alterado. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Colposcopia e avaliar a necessidade de biópsia ou não, se tiver alteração na colposcopia, certo? São alguns resultados especiais. Então, eu coloquei aqui o quadro para que a gente tenha essas classificações separadamente. O quadro é muito, às vezes parece ser um pouco complexo, mas não é. Então, eu coloquei aí os resultados de Papa Nicolau, aqueles mais antigos, das classes que vão de 1 a 5, na coluna da esquerda. Eu tenho os resultados que são intermediários, né? Então, de novo, HCIL, LCIL, eu tenho NIC1, NIC2, NIC3, que são mais sugestivos de já ter alteração NIC1 e NIC2, e NIC3, que pode estar relacionado a um carcinoma in situ, um carcinoma inicial. Lá no final, eu tenho aquele que já é batido o martelo do câncer, tá? E eu tenho lá em cima o resultado completamente normal. O Papa Nicolau, gente, isso muita gente confunde, é um exame que é diferente da colposcopia. A colposcopia eu vou ver com uma lente de aumento, eu não vou ver a olho nu, eu vou ver com material adequado. Hoje a gente já tem colposcópios que tem uma tecnologia um pouco maior, às vezes digital, às vezes o tipo de luz que a gente usa, o microscópio que a gente usa, a lente de aumento que a gente usa bem melhor. Então eu consigo ter um resultado bem melhor. Durante o exame de colposcopia, eu vou ter que fazer ainda o exame físico, vou ter que fazer o toque, vou ter que olhar bem no espéculo. Tem a parte de inspeção da colposcopia, que é muito importante. Na colposcopia, eu tenho a chance de fazer o teste de Schiller, usando uma solução de iodo, né? E eu vou observar se aquele colo inteiro cora com a solução de iodo, ficando marrom, ou se eu vou ter algumas áreas onde a coloração não fica marrom, onde não conseguiu colorir com o teste do iodo. E eu vou usar também o ácido acético. No ácido acético eu vou ver se tem algumas lesões que são mais esbranquiçadas. Eu posso fazer os dois juntos, a coloração com ácido acético, a coloração com iodo, Lugol, para tentar ver essas áreas que são mais alteradas, e às vezes a olho nu a gente não vai conseguir ver. E se tiver alguma alteração na colposcopia, como essas que eu descrevi, a gente tem a oportunidade de fazer uma biópsia guiada dessa área que não corou. Então, do lado esquerdo, a gente tem um exemplo com o uso de ácido acético, dessas áreas acetobrancas, que a gente fala no colo do útero, e aqui do lado direito, a gente está vendo uma área mais amarelada, que não ficou marrom com a solução de iodo Lugol. Né? Então, quando eu tiver essas alterações na inspeção, eu vou lá em cima, depois de usar o ácido acético ou Lugol, e vou colher o material para biópsia. Isso aqui não é citologia. Se eu fizer essa biópsia na colposcopia, é um diagnóstico histológico. A quantidade de tecido que vai sair é maior, tá, do que a citologia oncótica. Vocês já tiveram a oportunidade de fazer Papa Nicolau, citologia oncótica, em aula prática? Só simulado. Ainda não, professor. Certo. Então, o exame citológico, vocês terão essa oportunidade mais para frente. A gente vai ver o colo do útero, tem uma escovinha onde a gente coloca lá na G, que é a junção escamo-colunar, que é justamente o epitélio de transição dentro do útero, né? E a gente vai pegar uma espátula, vai colocar ao redor do colo do útero para pegar algumas células que estão ali mais externas, né? Estão viradas para a vagina mesmo. Na colposcopia,
Como eu falei, é diferente. A gente não vai usar a escovinha ou a espátula, a gente vai retirar mesmo uma camada, uma quantidade de tecido dessas que foi alterado na colposcopia. E aí a gente vai mandar para estudo anatomopatológico. Isso aqui que vocês estão vendo é quando a gente não consegue ver uma alteração tão exuberante, tão aberrante. Às vezes a gente coloca o espéculo lá, já tem uma área com uma alteração esofítica, com um tumor visível, e aí não tem o que fazer. Ninguém vai botar, às vezes, Lugol lá no tumor que você está vendo. Você vai tirar um pedaço do tumor e vai mandar para a biópsia. A gente usa a solução acética e a gente usa o Lugol, o iodo, quando a gente não consegue ver muita alteração no colo e a gente quer confirmar, de repente, pela coloração, se tem alguma alteração ou não, que seja um pouco mais discreta. Para vocês verem, isso aqui é o gráfico que a gente tem dos tipos de câncer, sexo masculino e feminino. Como eu falei, o câncer, isso aqui está excluindo os casos de câncer de pele não melanoma, aqueles que a gente comentou no começo, tá? Carcinoma basocelular, carcinoma espinocelular de pele, os não melanomas, né, que são os principais. Então, no homem eu tenho o principal próstata, na mulher eu tenho mama. A gente tem, como eu falei, cólon e reto cresceu muito na mulher, né, ocupando hoje o segundo lugar, passou pulmão, a gente tem pulmão ainda em homem, cólon e reto vem em terceiro lugar, mas olha só, esse gráfico é um dos exemplos típicos de que o Brasil ainda é muito, muito, muito atrasado. Câncer de colo de útero está em primeiro lugar ainda. É uma vergonha para a gente. É uma vergonha porque país desenvolvido praticamente não tem mais câncer de colo de útero. Exatamente porque eles conseguiram mexer na história natural da doença. Se a gente sabe que o câncer de colo de útero vem pelo HPV, eu tenho tudo para poder atuar em cima do HPV, na prevenção. Hoje a gente já tem vacina para o HPV. Eu tenho como atuar nisso aí para que a gente não tenha mais câncer de colo de útero. A gente não conseguiu evitar o câncer de colo de útero, a gente não consegue rastrear o câncer de colo de útero. É vergonhoso, vocês terão essa oportunidade quando chegarem nas unidades básicas. É uma coisa que vocês têm que cobrar, é função nossa, social, que a gente aumente a quantidade de Papa Nicolau que a gente faz. A nossa região faz números muito pequenos de Papa Nicolau. Então, por isso, a gente não consegue nem rastrear o câncer de colo de útero. Quando a gente fala em vacina para prevenir, aí é que a gente não consegue ter benefício, ter resultado mesmo. Para vocês terem uma ideia, no semestre passado, eu tive numa fala, me chamaram para falar um pouco de câncer de mama, e tinha lá alguns especialistas no auditório também falando sobre câncer de colo de útero, isso aqui em Parnaíba. E no final, as pessoas fizeram as considerações finais para vocês terem uma ideia. Quem estava falando de câncer de colo de útero falou um bocado de fator de risco, de sinal, de sintoma. Tinha muita gente leiga na plateia fazendo algumas perguntas e tal. Falaram nesse simpósio inteiro. Mas ninguém, nem os especialistas de câncer de colo de útero, chegou a comentar sequer sobre vacina do HPV. Isso é um absurdo. Porque se a gente tiver que mudar alguma coisa da história natural dessa doença, a gente tem que mexer lá com vacina para HPV. Né? E estava todo mundo falando de sinal e sintoma, ou seja, estão querendo mexer onde? Na prevenção terciária, quando a gente tem que estar falando de primária e secundária, que é vacina e rastreamento da doença. Então, se o HPV é o principal fator de risco que eu tenho para o desenvolvimento do câncer de colo de útero, né, eu tenho aqui alguns tipos de HPV, os principais para o desenvolvimento do câncer de colo de útero são o 16 e o 18. Esses dois aí são os tipos de HPV mais arriscados que a gente tem. Tudo que a gente tem que trabalhar é em cima do 16 e do 18. Alguns tipos de vacina que a gente tem aqui miram especificamente no 16 e no 18. Algumas vacinas disponíveis em clínicas particulares já têm um espectro um pouco mais ampliado para vários outros tipos de HPV, mas o que a gente tem que mirar, os principais são 16 e 18. A vacina que a gente tem disponível pelo SUS mira no 16 e no 18. O que eu falei de Papa Nicolau, gente, é rastreamento. Tá? E o rastreamento, às vezes, ele pode ser indicativo de um câncer, como classe 5 do Papa Nicolau,
Mas ele ainda é um exame de rastreamento. O diagnóstico mesmo, ele vai vir definitivamente com anátomo patológico, que é melhor e é mais específico para o diagnóstico. E depois do diagnóstico, a gente tem que estadiar essas doenças. Isso aqui é o estadiamento geral até o 3B, eu não coloquei aqui o 4. O 4, isso serve para quase todos os tipos de câncer. Estadio 4 é aquele que já tem metástase. Tá? Eu acho um absurdo pedir que vocês decorem estadiamento e acho um absurdo, maior ainda, cobrar de vocês estadiamento. Isso nas nossas provas, em provas de residência, em provas que vocês forem fazer daqui para frente. Até porque se a pessoa tiver que decorar estadiamento de todos os tipos de câncer, não vai sobrar espaço mais para nada na cabeça. Né? Então, não acho que seja razoável que a gente decore isso aqui, todos os estadiamentos de todas as doenças. Mas tem alguns parâmetros que são muito importantes, porque eles são divisores de água, principalmente no tratamento. E aqui, para o câncer de colo de útero, eu queria que vocês mirassem aqui no estadio 1B1 e 1B2, que é justamente a lesão de até 4 centímetros e a lesão maior do que 4 centímetros. Isso porque, como eu falei, é um divisor de águas. No que a gente vai fazer como tratamento cirúrgico, no que a gente vai fazer como escolha de tratamento sistêmico, tá? Isso aqui é um divisor de águas. Lesão isolada em colo de útero de até 4 centímetros e lesão isolada em colo de útero de mais de 4 centímetros ou lesão restrita ao colo de útero ou lesão, mesmo que menor do que 4 centímetros, que consiga invadir tecidos adjacentes, os paramétros ou tecidos maiores à distância. É esse o padrão, o divisor de água que vocês têm que ter na cabeça, tá? Da vacina do HPV, isso aqui é a indicação do SUS, tá? No SUS está indicada para as meninas de 9 a 14 anos e para os meninos de 11 a 14 anos. Isso aqui a gente tem que bater muito. E vocês têm visto na mídia falando dessa vacina do HPV, que inclusive está disponível pelo SUS, eu duvido, a gente não vê isso. A gente esquece. Quando vai chega aquela pessoa com câncer de colo de útero já avançado, onde o benefício que a gente poderia ter na prevenção primária ou secundária já acabou. Isso aqui a gente tinha que estar batendo na televisão todos os dias. Como eu falei, o Brasil é vergonhosamente um país de terceiro mundo para trás, assim, de tudo que a gente vê em relação a câncer de colo de útero. Ainda é vergonhoso. Os países de primeiro mundo não têm praticamente mais câncer de colo de útero. Bom, então, a gente tem a indicação para as meninas de 9 a 14, para os meninos de 11 a 14 anos, e os adultos até 45 anos imunossuprimidos ou oncológicos, ou seja, aqueles adultos com diagnóstico de HIV/AIDS, ou aqueles pacientes em tratamento oncológico que usam, às vezes, drogas que são imunossupressoras, devem tomar a vacina também, tá? Para que a gente entenda um pouco do tratamento, e o tratamento é baseado principalmente no estadiamento do câncer de colo de útero, eu coloquei aqui alguns casos que são divisores de água para a gente aprender com esses casos, certo? Então, eu já aprendi que o rastreamento, eu tenho que tomar vacina em primeiro lugar, eu tenho que rastrear fazendo Papa Nicolau, e na presença de qualquer suspeita, eu tenho que ir para a colposcopia, e na colposcopia alterada, tenho que fazer biópsia. Diagnostiquei, eu vou ter que estadiar. Depois do estadiamento, eu vou ver a melhor forma de começar a tratar essas pacientes, ok? Então, nesse caso, uma paciente de 37 anos chega no consultório bastante ansiosa após ser diagnosticada com a lesão em colo uterino. Nega dispareunia, metrorragia e corrimento, ou seja, praticamente assintomática. Gesta 2 para 2, sexarca aos 18 anos. Nega tabagismo, etilista social, nega alergia e uso de medicação. Colpocitologia oncótica e biópsia por colposcopia sugestiva de NIC3 ou carcinoma in situ, ou seja, foi sugestiva de uma doença inicial para câncer de colo de útero. Na colposcopia, foi vista uma lesão enrendilhada às 9 horas. Na colposcopia, na visualização do colo, a gente separa como se fosse um relógio mesmo. Epitélio aceto branco e Schiller positivo nesta localização, ou seja, alteração com ácido acético e o teste de Schiller com iodo positivo, ficou amarelo, não ficou marrom naquela região. Ou seja, tem uma alteração do colo do útero, a alteração que foi biopsiada às 9 horas.
No exame, o colo centrado, a pequena alteração às 9 horas, a ausência de sangramento ou ulceração. É uma alteração discreta, só apareceu no teste com ácido acético e com o teste de Schiller, usando o iodo. No toque vaginal, o colo de consistência normal, sem dor ao toque. Toque retal, parâmetros livres, ou seja, é uma lesão inicial pela biópsia, é uma lesão inicial pelo exame físico, não tem comprometimento de paramétrio, parece estar restrita ao colo do útero, é uma lesão inicial pela inspeção, né? E pelo teste com ácido acético e iodo. Quais exames a gente pode pedir para essa paciente? Eu já tenho uma sugestão de que isso é uma doença inicial, eu tenho uma sugestão pelo exame clínico de que essa doença pode estar restrita ao colo do útero e é uma doença inicial, né? Não tem invasão de tecidos adjacentes. Que tipo de exame a gente pode pedir para essa paciente? Um dos exames que a gente pode pedir para ajudar, principalmente para a gente saber até onde vai essa lesão, se existe uma lesão adicional no colo do útero, se existe uma doença adicional em topografia uterina mesmo, ou se existe doença adicional em paramétros ou tecidos adjacentes, é a ultrassonografia transvaginal. Ela pode auxiliar para a gente tentar ter uma noção, para tentar mensurar esse tipo de lesão do colo do útero. A ultrassonografia pode ser útil nesse sentido. Lembrando, a ultrassonografia transvaginal não é o melhor exame para a gente avaliar a cavidade pélvica. O melhor exame, com maior sensibilidade e especificidade para a gente avaliar a cavidade pélvica, chama-se ressonância magnética. Tem condição de fazer ressonância magnética para todo mundo? Para todo mundo, inclusive que tiver um resultado de NIC? Não, não tem. É um exame muito caro e nem está acessível em todos os locais. Mas o ultrassom transvaginal está. Posso lançar mão do ultrassom transvaginal quando eu estiver pensando em uma lesão inicial, restrita ao colo do útero. Eu quero mensurar para saber até que ponto o colo do útero está alterado com essa doença. Qual procedimento será adequado para essa paciente? Como é que eu vou tratar essa paciente? Né? Então, eu tenho uma doença que é um carcinoma, um NIC3 ou um carcinoma in situ, né? Eu posso tender a fazer uma cirurgia de histerectomia para tirar o colo do útero e o útero, né? É uma lesão inicial. Se é uma lesão inicial, eu não preciso ter linfadenectomia, não tem um comprometimento linfonodal em doenças iniciais do colo de útero, certo? E eu posso deixar o ovário não tem nada a ver com aquela doença, não tem um comprometimento de ovário. Então, em doenças iniciais, eu posso ter a conduta, em doenças iniciais que eu estou falando, NIC3 ou carcinoma in situ, não estou falando de NIC1 e NIC2. Então, em NIC3, eu posso fazer uma cirurgia de histerectomia sem retirar linfonodo, certo? Essa paciente fez a cirurgia, veio o resultado, neoplasia intraepitelial cervical 3, o NIC3, com margens livres. Então, confirmou aquela suspeita que existia, uma doença inicial, né? Eu poderia ter uma discordância? Sim, às vezes a gente faz uma biópsia, vem lá um NIC3, e aí eu faço uma histerectomia, mando aquele material inteiro para a biópsia. Do material inteiro, às vezes, o patologista vai ver que tem uma lesão adicional, uma coisa a mais. E dessa coisa a mais, ele chega e diz, olha, a gente achava que era um NIC3, uma doença inicial, mas pelo que eu estou vendo aqui, já tem um carcinoma invasor. Já é uma doença um pouco mais avançada. Isso acontece por quê? Porque na biópsia que a gente faz por colposcopia, a gente está tirando um fragmento apenas do colo do útero. Eu ainda tenho toda a lesão, às vezes, lá dentro, que não foi totalmente excisada, não foi totalmente retirada. Eu vou conseguir retirar essa lesão por inteiro quando eu fizer a cirurgia. Então, às vezes, na cirurgia, eu posso ter um aumento, vamos dizer, do nível de doença. Nesse caso, não, veio só como NIC3, margens livres, ou seja, está resolvido o problema. Diante do resultado da biópsia, eu necessito de adjuvância, ou seja, eu preciso fazer alguma coisa a mais depois da cirurgia. Nesses casos em que eu tenho NIC3 ou carcinoma in situ, a doença não é invasiva, eu não preciso fazer mais nada. Tá? Então, essa paciente está, do ponto de vista oncológico, tratada, curada. A doença saiu dali, era doença inicial, era uma lesão precursora de neoplasia invasiva. Eu não tinha o câncer invasivo. Né? Então, está curado, está resolvido o problema. Poderia, diante de um NIC3, ter feito outro tipo de tratamento?
que não fosse a esterectomia? E a resposta é sim. O outro tipo de tratamento cirúrgico que a gente pode fazer em doenças iniciais, NIC3, ou até em carcinoma in situ, se eu tiver certeza que a doença está restrita ao colo de útero, é uma doença pequena, eu posso fazer um procedimento chamado de conização. Eu vou retirar a porção central do colo do útero, onde tem aquela lesão, e vou mandar para o médico patologista. Uma coisa que é muito importante, eu tenho que ter do médico patologista o resultado de que essa conização, essa cirurgia parcial, essa cirurgia conservadora, tenha tido margem livre, certo? Eu tenho que ter margem livre no NIC3, senão a conização não vai servir. Se eu tiver uma lesão muito grande de NIC3 e eu não conseguir ter margem livre, a conização não pode ser feita, eu tenho que fazer uma esterectomia. Se eu tiver evidência de doença um pouco maior, se eu tiver uma suspeita de uma doença invasiva, além do NIC3, a conização não vai resolver o problema. Vou ter que fazer esterectomia. E é isso que muita gente confunde. Às vezes vem um resultado de NIC3 no papel, que todo mundo vai perguntar, o tratamento é conização e acabou. Mas se eu tiver qualquer dúvida na prática de que aquela lesão não é só NIC3, tem uma lesão a mais, ou aquela lesão pode até ser um NIC3, mas é uma lesão um pouco maior, não vou conseguir ter margem livre, o NIC3 não é a opção terapêutica. A opção terapêutica é a esterectomia. Professor, Oi? No caso da conização, alterando um pouco aí o caso, sendo um paciente poligéstico que tinha desejo de engravidar, a conificação permite que o pessário haja segurando um pouco o colo desse útero para ela segurar uma gravidez? Sim, a conização é feita justamente nas mulheres que têm o desejo ainda de gestar. A conização é feita nas pessoas que ainda têm, que a gente ainda quer preservar, de certa forma, a fertilidade, né? Nas pacientes que não têm mais esse desejo e que possam ser submetidas a esse tipo de cirurgia, a gente faz a esterectomia, entendeu? Não tem por que te fazer uma conização, ser conservador, se não tem mais função, ou se a paciente pode ser submetida a uma cirurgia. Porque às vezes a gente vai fazer uma conização também, porque a paciente não pode ser submetida a uma cirurgia maior, né? Então tem as contraindicações pelo próprio porte da cirurgia, tá? Então aqui é o esquema do que a gente faz na conização, né, a traquelectomia, que é outro nome dessa cirurgia. Então a gente vai tirar a porção central, sai todo o colo do útero, né? O colo do útero normalmente é muito fibroso, resta ainda, tem condição, tem capacidade ainda de gestar, então o útero preserva a sua função ainda, tá? É uma cirurgia que é pequena, é rápida de ser feita, né? E muitas vezes consegue tratar, se eu tiver margem livre, se eu tiver uma doença pequena, certo? Na esterectomia, lógico, a gente tira muito mais coisa, né? Na esterectomia radical, a gente está removendo o útero, a gente vai fazer uma salpingectomia. Em alguns casos mais avançados, a gente retira o ovário e o terço superior da vagina. É o que a gente faz, que a gente vai ver na cirurgia mais agressiva mais na frente. Aqui, para vocês verem, isso é a ilustração do que é feito durante a cirurgia de esterectomia. Vocês podem ver aqui, fica tudo limpo. A gente consegue ver aqui na figura da direita aqui inferior, já sem o útero, já sem paramétrios, né? A gente tem aí, a gente está vendo o sigmoide aqui atrás, está tudo limpo. Isso é a cirurgia de esterectomia radical. A cirurgia de esterectomia, tem alguns cirurgiões que têm capacidade, têm técnica para isso, ela pode ser feita por via laparoscópica, tá? Isso é a indicação hoje em dia principal. Nos Estados Unidos, essa cirurgia é feita predominantemente por via videolaparoscópica, né? A recuperação é muito mais rápida, às vezes a paciente vai embora no dia seguinte da cirurgia, ou às vezes até no mesmo dia, né? A gente tem menos complicações na parede abdominal, como hérnias, a gente tem menos infecções, tem menos aderência, porque a gente manipula bem menos. Para quem já assistiu alguma cirurgia de vídeo, a câmera, onde a gente vê lá no monitor, aquela imagem ela é aumentada, então às vezes o sangramento que a gente tem na cirurgia de vídeo, a gente acha que aquilo está sangrando muito, a gente coloca uma gazezinha mínima lá dentro pelo trocáter, aquela gase sai, é uma gase mínima, com uma quantidade mínima de sangue. Então, sangra pouco, complica muito pouco, né? Então, é a via preferencial. Se o cirurgião tiver expertise em fazer por vídeo, essa é a via
preferencial. E aqui, só para vocês verem, ilustrando também como é que é feito por vídeo, na verdade, a técnica é basicamente a mesma, né? A anatomia não muda, né? Então, é basicamente a mesma cirurgia, só que por via muito mais segura, vamos dizer assim, com bem menos complicações. E o segmento dessa paciente, depois de tratada, depois de feita a cirurgia, como é que a gente tem que fazer? Normalmente, essa paciente vai fazer o Papa Nicolau em 2 anos consecutivos, né? Completa lá, deu negativo, ela vai fazer o Papa Nicolau a cada 3 anos. Essa paciente, ela está curada daquela alteração que ela teve, né? O outro caso clínico, a paciente de 62 anos, com quadro de dor pélvica de leve intensidade, discreta dispareunia, metrorragia e corrimento. Gesta 6 para 5, aborto 1, sexarco aos 16 anos. Tabagista, etilista social, nega alergia e usa medicação, colposcopia com biópsia sugestiva de carcinoma epidermoide. Ou seja, aqui eu já tenho uma biópsia que está sugerindo diagnóstico já do câncer de colo de útero, o câncer propriamente dito, lesão invasiva. Colposcopia, eu estou vendo uma lesão ulcerada entre 3 e 9 horas, friável e sangrante. Pergunto para vocês, estou vendo uma lesão ulcerada no colo do útero, preciso fazer ácido acético, ou preciso fazer o Lugol, teste de Schiller? Não preciso. Aquilo lá é para lesões que são discretas. Não vou fazer isso em lesão que eu estou vendo que está ulcerada e está alterada. Vou pegar aquela lesão ulcerada, vou tirar um pedaço e vou mandar para biópsia, certo? Não preciso fazer o teste numa lesão que eu estou vendo. Nonato patológico confirmado, carcinoma epidermoide invasor. Ao exame, o colo centrado, uma lesão ulcerada menor do que 4 centímetros, sangrante. Toque vaginal, sangrante, doloroso ao toque, toque retal, paramétrios livres. Então, é uma lesão que está no colo do útero, aparentemente tem menos do que 4 centímetros, pelo que a gente está vendo. Aparentemente, pelo toque, não tem invasão de tecidos adjacentes. Concordam? Quais exames... Oi? Só disse sim. Ah, beleza, desculpa. Quais exames a gente pode solicitar para essa paciente? Então, é uma paciente que já tem o diagnóstico de câncer de colo de útero, aparentemente uma lesão menor do que 4 centímetros, aparentemente restrita ao colo do útero. Essa paciente, se tiver realmente uma lesão inicial, ela vai ter que ser submetida a uma cirurgia, então, lógico, a gente vai pedir os exames pré-operatórios. Nesse caso, onde já existe a confirmação de uma lesão invasiva, eu preciso ser um pouco mais preciso no estadiamento local dessa doença, certo? Então, nesses casos, o ultrassom pode ser que não ajude tanto. A lesão ulcerada, sangrando, vai dificultar fazer ultrassom, então eu vou ter que lançar mão de métodos diagnósticos mais precisos. A ressonância entra nesses casos, onde eu já tenho uma lesão invasiva e eu preciso mensurar com certeza, com mais precisão, o tamanho dessa lesão, pensando sempre naquele divisor de água dos 4 centímetros. Então, a ressonância dessa paciente viu uma lesão centrada em colo uterino com invasão de estroma. Não foi identificado linfonodomegalia pélvica e nem lesão em paramétrio, ou seja, a ressonância mostrou que realmente pode estar restrito única e exclusivamente ao colo de útero. O raio-x de tórax sem alteração. Então, uma lesão restrita ao colo do útero. O que eu posso fazer para essa paciente? A cirurgia aqui, nesse caso, é um pouco diferente da cirurgia do caso anterior. O caso anterior era um NIC3, uma doença inicial. Aqui eu já tenho uma doença, câncer de mama invasivo. Então, eu tenho que fazer a cirurgia de Wertheim Makes, a esterectomia total, com retirada dos ligamentos de suporte paramétrico, trompa, ovário, 1/3 da parte superior da vagina. Geralmente, essa cirurgia é associada à remoção dos gânglios linfáticos, os linfonodos, porque o câncer de colo de útero é um câncer que tem disseminação linfática. E por ele ter disseminação linfática e já ter sido evidenciado que tem uma lesão invasiva, se ela é uma lesão invasiva, eu tenho chance daquela invasão ter caído na rede linfática, ter dali para frente se espalhado, vamos dizer assim, e lá na frente conseguir fazer uma metástase. Ela não tem evidência nenhuma disso agora, mas existe essa possibilidade de algumas células terem ido para os tecidos linfáticos.
Então, uma opção nessa cirurgia de Wertheim Makes é fazer a linfadenectomia pélvica e retroperitoneal. Diante do resultado, carcinoma epidermoide invasor, maior do que 4 centímetros, com 3 de 10 linfonodos comprometidos, ou seja, retirei 10, 3 estavam comprometidos. Eu preciso fazer adjuvância? Quer dizer, aqui o resultado da cirurgia foi um pouquinho pior do que aquilo que a gente via nos exames pré-operatórios e no exame de estadiamento da ressonância. Aqui eu tenho um câncer de colo de útero maior do que 4 centímetros, com comprometimento linfonodal. Toda vez que eu tiver componente linfonodal em qualquer tipo de câncer, é sinal de que o câncer já saiu do local de origem, eu já tenho um comprometimento loco-regional e eu aumento muito a chance de eu ter uma metástase, de eu ter um crescimento daquele câncer à distância. Okay? Isso vale para todos os cânceres. Os cânceres que têm disseminação linfática, se eu retirei um linfonodo e aquele linfonodo veio positivo, veio comprometido com câncer, é sinal de que o câncer já saiu dali do sítio primário. E eu posso ter uma chance bem maior de ter célula tumoral circulando. Essas células tumorais circulantes, quem passou comigo nas aulas práticas já ouviu falar isso algumas vezes, essas células tumorais circulantes ficam, às vezes, expostas ao sistema imunológico, mas elas podem driblar o seu sistema imunológico, podem passar de um lugar para o outro, podem se fixar em órgãos-alvo e depois desenvolver a metástase. E o que vai matar no câncer, na verdade, vai ser a metástase, que veio depois de uma fixação dessas células tumorais que estavam circulando. Então, se eu tiver linfonodo comprometido, eu aumento muito a chance de eu ter célula tumoral circulando. Vou precisar fazer algum tipo de adjuvância? Nesse caso, depois da cirurgia, sim. Vou precisar fazer uma radioterapia. A radioterapia, gente, para que vocês tenham uma noção, a radioterapia serve como tratamento loco-regional. Tanto radioterapia quanto cirurgia são tratamentos que a gente tenta manter o controle local da doença. A radioterapia não vai queimar, não vai tratar essas células tumorais circulantes que eu acabei de comentar. Quem vai tratar célula tumoral circulante é tratamento sistêmico, tratamento do corpo inteiro. Então, tanto cirurgia quanto a radioterapia, nesse caso, tem a função de fazer um tratamento loco-regional, de segurar a doença onde ela está, certo? Então, eu vou queimar com a radioterapia possíveis outros sítios onde possa ter célula tumoral ali, no local, perto do colo do útero. Colo de útero, que já foi retirado, ou dos órgãos adjacentes. De novo, aqui a representação do estadiamento do câncer de colo de útero. Então, no estádio 1, eu tenho um câncer restrito apenas ao câncer ou ao colo do útero. No estádio 2, eu já tenho invasão para linfonodo, já tenho invasão para alguns órgãos adjacentes. No estádio 3, eu já tenho comprometimento de paramétrio e mais órgãos adjacentes. E no estádio 4, metástases à distância. Essa é a base de tudo, de todo o estadiamento, resumidamente. A gente tem, assim como para o câncer de mama, assim como para o câncer de pênis, para o câncer, para o melanoma, a opção, às vezes, em vez de fazer a linfadenectomia, eu consegui fazer a biópsia do linfonodo sentinela. Isso já foi validado também para o câncer de colo de útero. Não é uma prática ainda tão realizada pelos profissionais que tratam esse tipo de câncer de colo de útero, deveria até estar sendo mais realizado, se a gente for ver que isso aí já é uma prática já muito bem estabelecida na ciência, pelos estudos. Desde 2015, a gente já tem os resultados de biópsia do linfonodo sentinela pro câncer de colo de útero. Isso já muito bem estabelecido, certo? Quando é que a gente vai fazer essa biópsia? De tumores até 4 centímetros. Né? Geralmente, até 2 centímetros eu consigo fazer isso de uma maneira rotineira, já bem confirmada. De 2 para 4 ainda é um pouco controverso, mas eu posso fazer a biópsia do linfonodo sentinela em tumores que eu acho que estejam restritos, né, ao colo do útero, de até 4 centímetros, eu posso fazer a biópsia do linfonodo sentinela. Como é que a gente faz isso? Na hora da cirurgia, a gente vai lá e injeta um corante no colo do útero, e no meio da cirurgia, a gente vai ver quais os linfonodos daquela região que estão corados com esse azul. E a gente vai retirar esses linfonodos e vai mandar para o médico patologista ali na biópsia de congelação, no intraoperatório. O patologista vai ver o linfonodo sentinela e vai dizer, olha, esse sentinela aqui está comprometido.
Eu vou lá, faço o resto do esvaziamento da linfadenectomia pélvica. Não, esse linfonodo não está comprometido, então parei por ali a cirurgia, não preciso mexer em linfonodo, vou só terminar de fazer a esterectomia. Né? Então, a biópsia do linfonodo sentinela, ela serve, às vezes, para diminuir o tipo de cirurgia que a gente vai fazer. Imaginem que o conceito de linfonodo sentinela é aquele que primeiro recebe a drenagem linfática do órgão. Se o primeiro linfonodo que recebe a drenagem linfática do órgão não tem doença, é comum, é fácil a gente pensar que o segundo, o terceiro e o quarto linfonodos, os que vierem por aí daí em diante, também não vão ter doença. Né? Então, se eu analisei o primeiro, o linfonodo sentinela não tem doença, eu posso inferir que os outros também não terão e não precisam mexer deles. Se ele tiver doença, aí não tem o que saber, eu vou ter que tirar todos os outros. Professor, Oi? no caso, o dela tinha mais de 4 centímetros, mas ela não estava sendo grau 1 porque já estava espalhado, não é isso? Era maior do que 4, você está falando de estadiamento, era maior do que 4 centímetros e tinha invasão linfática, então eu tinha invasão para órgãos adjacentes, certo? Então essa paciente é 2 para 3. No caso aí, no estádio, no 1, ele teria que ser, no 1B2, na verdade, ele teria que estar só ali no colo do útero, mas teria mais que 4 centímetros, não é isso? Isso. Certo. Então, a biópsia do linfonodo sentinela, isso aqui é só para vocês verem a foto, por exemplo, injeção do azul, né, que a gente usa o azul patente, é o corante que a gente usa, é o mesmo que a gente usa para todas as técnicas de linfonodo sentinela também, injetado no colo do útero e no intraoperatório aqui corado o linfonodo de azul. Então, essa região azul aqui é o que vai ser tirado, vai ser mandado para o patologista e a gente vai guardar o resultado no intraoperatório dessa biópsia de congelação. E aí, a foto esquemática do linfonodo sentinela. Para essa paciente, poderia ser feito algum outro tipo de tratamento? E aí vem a noção do que a gente chama hoje de tratamento sanduíche. Isso aí existe para poucos casos de câncer, de uma maneira geral. Quando a gente faz a quimioterapia junto com a radioterapia, certo? Isso aí, normalmente, a gente faz em cânceres já mais avançados. Mais avançados que eu digo não é que já tenham metástase. Nos cânceres de colo de útero, a partir do 1B, a partir do 4 centímetros, daí o divisor de águas, às vezes eu vou fazer quimioterapia e radioterapia, às vezes até antes de fazer uma cirurgia. Então, se para essa paciente eu já soubesse que teria essa avaliação do tumor acima de 4 centímetros, maior do que 4 centímetros, inclusive já com linfonodos comprometidos, eu podia ter feito, em vez da cirurgia, quimioterapia junto com radioterapia. Então, a indicação hoje em dia, para que vocês tenham ideia, de tratamento sanduíche, que é esse, quimioterapia junto com radioterapia, é de tumores acima de 4 centímetros. Esse é o divisor de águas. Então, se a minha epidemiologia de diagnóstico de câncer de colo de útero, por exemplo, na região, for de ter câncer de colo de útero já muito avançado, imaginem que a minha taxa de cirurgia vai ser muito baixa, porque eu não vou operar essas pacientes, eu vou mandar para quimioterapia e rádio. E aí já dificulta um pouco mais. Radioterapia não tem em tudo quanto é lugar, só em grandes centros. Né? Então, existe um problema social desse acesso desse tratamento, que hoje é o melhor para esses tumores acima de 4 centímetros, é fazer quimio e radioterapia. Poxa, mas você vai fazer quimio e radioterapia num tumor que às vezes a gente consegue até operar, e aí é a justificativa das células tumorais circulando. Célula tumoral circulando, que é o que vai, depois de desenvolver a metástase e depois lá na frente matar a paciente, elas vêm porque saiu já, a doença já não é mais inicial, já tem uma possibilidade muito grande de ter essas células tumorais circulando. Quem vai tratar não vai ser a cirurgia. Não adianta eu tirar o tumor do colo de útero se eu tiver pedaço dele circulando no organismo. Quem vai tratar os pedaços dessas células tumorais circulando vai ser a quimioterapia, tratamento sistêmico. Então, é muito importante nesses casos. Nesse caso, onde eu já tenho um tumor avançado, operei, beleza, depois fiz o tratamento adjuvante nessa paciente. Como é que eu vou seguir? Eu vou ter que seguir um pouco mais de perto. Ela não é uma paciente que tinha
uma lesão precursora e que foi tratada. É uma paciente que teve um câncer de mama invasivo. Então, eu tenho que fazer o exame clínico, a citologia cérvico-vaginal, a cada 3 a 6 meses, por 2 anos. A cada 6 a 12 meses, até completar 5 anos, e depois, uma vez por ano, dos 5 anos em diante. Tá? Então, o acompanhamento é um pouco mais de perto nesses casos. E o caso 3, uma paciente de 58 anos, com quadro de dor pélvica de forte intensidade, dispareunia, metrorragia e eliminação de fezes pela vagina. Gesta 4 para 3, aborto 1, sexarca aos 14 anos. Tabagista, 10 parceiros sexuais ao longo da vida, nega alergia e uso de medicação, colposcopia com biópsia sugestiva de carcinoma epidermoide. Aqui também já tem a sugestão de doença invasiva. Na colposcopia, uma lesão extensa acometendo todo o colo do útero e vagina, sangrante durante a realização do exame. De novo, outro caso, preciso fazer ácido acético, preciso fazer Lugol, preciso fazer teste de Schiller aqui? De jeito nenhum. A lesão eu estou vendo já, eu vou tirar um pedaço dela e vou mandar para o médico patologista. Foi retirado esse pedaço, veio confirmado câncer de colo de útero. No exame, o colo completamente acometido pelo tumor, terço superior da vagina, friável, sangrante, apresenta ainda sinal de invasão da bexiga. Toque vaginal, colo endurecido, doloroso ao toque, apresenta ainda sinal de invasão da vagina e bexiga. Toque retal, parâmetros comprometidos com compressão extrínseca, ou seja, uma doença localmente muito avançada. Quais os exames que a gente vai pedir para essa paciente? Além do exame de ressonância magnética, para poder estadiar localmente essa doença, eu tenho que me preocupar agora, como é uma doença muito grande, em estadiar o corpo da pessoa, para saber se ela tem doença à distância, se ela já tem metástase. Então, o resultado dos exames, a tomografia de tórax, pequenos nódulos acometendo ambos os pulmões, sugestivos de implante secundário, ou seja, eu já tenho metástase pulmonar. Tomografia de abdômen total, extensa lesão centrada em colo uterino, com intensa vascularização, com invasão de vagina, bexiga, paramétrio e fístula reto-vaginal. Apresenta ainda linfonodomegalia pélvica e retroperitoneal. Então, essa paciente é uma paciente que tem uma doença localmente muito avançada, já com invasão de bexiga, invasão de paramétrio, uma fístula reto-vaginal, e já tem o diagnóstico de metástase pulmonar. Então, é estadio 4, né? Quando eu tiver metástase à distância, é estadio 4. Qual procedimento será adequado para essa paciente? E aqui a gente tem que fazer uma avaliação, que isso serve para todos os cânceres, de novo. Primeiro é o conceito de que câncer metastático, doença estadio 4, doença com metástase à distância, ela não é passível mais de cura. Doença metastática não é curável. Câncer metastático não tem cura. Ele pode ter, em muitos casos, controle, como eu citei o caso da paciente que a gente tem de metástase cerebral, que está aí anos tratando a doença, que não é curável, ela não vai se ver livre daquela metástase, ela não vai conseguir eliminar a célula tumoral circulando, mas a gente, às vezes, pode ter um controle muito bom. Então, mesmo em doenças com metástases, mesmo em doenças com estadio 4, às vezes a gente pode indicar um tratamento sistêmico, uma quimioterapia, que a gente, por definição, chama a quimioterapia de quimioterapia paliativa, já que eu não tenho chance de cura, mas que eu posso ter um controle dessa doença. Então, nesse caso, essa paciente pode ser submetida a um tratamento sistêmico, junto de algumas outras cirurgias, como o caso da correção de fístula reto-vaginal, certo? Então, se ela tiver teto, se ela tiver capacidade, se ela tiver condição de ser submetida a uma quimioterapia, eu posso oferecer a ela uma quimioterapia paliativa. E, lógico, a gente sempre tem que discutir com ela e com os familiares o prognóstico da doença. A doença tem metástase pulmonar, já não é uma doença curável e, às vezes, pode ter um desfecho muito mais rápido do que o esperado. Pode ser que a gente consiga um controle, como eu falei, alguns pacientes conseguem esse controle com quimioterapia paliativa, mas pode ser que não. O paciente evoluiu com piora da função renal, confusão mental, espinéia em repouso. O que a gente deve fazer? Imagine que uma paciente, nesse estado geral, ela não tem mais condição de ser submetida a uma quimioterapia, e muito menos a uma cirurgia. Então, imediatamente, a gente suspende o tratamento dessa paciente, essa paciente vai entrar em cuidado paliativo exclusivo. É conversar, não tem possibilidade de cura, é assumir que a gente perdeu a guerra inteira para o câncer,
né? Então, é tentar dar conforto para aquela paciente, não tem indicação da gente mexer muito, não tem indicação da gente prolongar esse sofrimento, às vezes com indicação de internar em UTI, indicação de entubar ou de reanimar a paciente que porventura venha até uma PCR. Então, é analgesia, a gente controla a dor, oxigênio quando ela estiver com falta de ar, a gente vai dar todo o suporte para que ela não sofra, né, hidratação e sedação, mas a gente não vai exagerar na conduta dessas pacientes, né? Aqui a gente não vai ter possibilidade de cura, aqui a gente tem que dar apenas conforto para essa paciente. Às vezes a gente chega nesses estadios, nessas doenças avançadas, em que a gente normalmente tem que conversar e dizer, olha, não tem mais muito o que ser feito, a gente tem que dar suporte aqui e esperar as coisas acontecerem naturalmente, infelizmente. É esse o desfecho que a gente não quer ver de forma alguma. Ok, gente? Então era isso sobre câncer de colo de útero. Posso passar? Oi. Só dei ok. Posso passar para a próxima? Pode sim, professor. Beleza. Então vamos lá. A gente vai falar agora de mama. Como eu falei, no cronograma de vocês está a alteração funcional benigna da mama e separado lesões benignas. A alteração funcional benigna da mama hoje são patologias que a gente nem considera mais doença, a gente está colocando tudo dentro de lesões benignas da mama. Então, eu achei por bem colocar tudo nessa aula. Né? Seria muito pouca coisa para falar em uma aula só, a AFBM. Então, a gente vai passar, vai explicar, vai falar dos conceitos mais atuais de AFBM hoje em dia. Eu lembro a vocês que essas condutas de lesões benignas da mama, infelizmente, a gente está um pouco atrasado em relação ao que se descobriu sobre o câncer de mama. O que eu quero dizer com isso? Os protocolos que a gente tem de tratamento de doenças benignas da mama, todos eles são da década de 90. A gente tem poucos protocolos de 2000 para cá, muito pouca coisa mudou. No entanto, as ferramentas diagnósticas mudaram muito da década de 90 para cá. Primeira ferramenta diagnóstica de imagem, a gente teve um avanço muito grande com a expansão das ultrassonografias, então a gente tem ultrassom com muito mais facilidade, muito mais gente está fazendo ultrassom, então a gente tem ultrassom disponível em consultório, às vezes, como a gente tem aqui, a gente já vai examinar a paciente com ultrassom do lado, então, durante o exame físico, na verdade, o ultrassom se tornou complementar, a gente faz o exame físico e já bota o ultrassom na mesma hora. E, por outro lado, a gente teve uma involução no sentido de diagnóstico citológico das doenças da mama. A gente acabou de falar de citologia, da colpocitologia, né, comparando com a colposcopia. A colpocitologia é o diagnóstico da célula citológico e a colposcopia é o diagnóstico histológico. Na mama, a gente faz aí uma analogia, a gente tem a citologia, que é a PAF da mama, e a gente tem a corebiópsia, que é feito o diagnóstico histológico. O que aconteceu é que na nossa formação médica, os patologistas, de um tempo para cá, eles têm tido muito pouca formação em citologia e muito mais formação em histologia. Então, as nossas citologias se tornaram mais precárias, os diagnósticos ficaram menos conclusivos e as histológicas se tornaram mais conclusivos, não só com histologia, mas com a avaliação de imunohistoquímica e por aí vai. Ou seja, hoje em dia é muito difícil encontrar um patologista que tenha sido formado nos últimos 10, 20 anos, que tem uma formação, um conhecimento em citologia muito grande. Né? Então, daí, a gente tem os protocolos da década de 90, que ainda falam muito em citologia, mas hoje, na prática, a gente tem usado menos a citologia, porque os nossos patologistas não têm essa formação, mas com tanto requinte, como eles tiveram nas biópsias e nas avaliações histológicas. Então, antes da gente começar, vamos revisar um pouquinho aqui de anatomia. Não sei se vocês já viram alguma coisa sobre a anatomia da mama. Isso aqui é a anatomia básica, a gente está vendo aqui de perfil, né? Então, a gente vê que a mama está em íntimo contato com a musculatura, o grande peitoral, aqui atrás a gente tem um pequeno peitoral, e no término do grande peitoral, a musculatura do reto abdominal. Mais posteriormente, a gente tem a musculatura intercostal e na parte lateral da mama, o serrátil. A gente vê aqui que o que a gente chama de mama é aquilo que está compreendido entre a pele e a camada muscular.
Então, entre a pele superficialmente e a camada muscular, eu tenho uma mistura de tecido gorduroso, são esse amarelado aqui que vocês estão vendo, com tecido glandular. Então, aquilo que está entre a pele e a musculatura é uma mistura de glândula com gordura. A mistura de glândula com gordura é a mama. É esse envelope aí todo, dentro desse envelope de pele, o que é essa mistura de glândula com gordura. Algumas mulheres têm uma porcentagem maior de gordura, outras têm uma porcentagem maior de tecido glandular. Então, aquelas que têm uma porcentagem maior de gordura tendem a ter a mama um pouco mais flácida, um pouco mais caída, um pouco mais amolecida. Aquelas que têm um componente de fibroglandular tendem a ter a mama mais endurecida, aquela mama mais em cima, né, e menos flácida. É natural que as mulheres, ao ganharem idade, né, tenham o tecido fibroglandular sendo substituído por gordura, é o que a gente chama de lipossubstituição. Então, as mulheres mais idosas, mais velhas, têm um tecido já mais lipossubstituído do que as mulheres mais jovens. Às vezes, as mulheres mais jovens começam um processo de lipossubstituição um pouco antes daquilo que normalmente se esperaria. Isso é determinado pela genética, pela hereditariedade, né? Então, algumas mulheres têm a tendência de ter mamas mais flácidas antes e outras, mesmo com 60, 70 anos de idade, ainda tem a mama bastante fibroglandular. Então, a gente tem aqui, nessas estruturas maiores, os lobos, que se subdividem em lóbulos mamários, que vão produzir todo o líquido da mama, né? Ou o leite. O leite, quando a mulher está grávida ou está amamentando, vai produzir leite. Quando não está grávida nem amamentando, vai produzir um líquido que às vezes é meio amarronzado, meio esverdeado, meio esbranquiçado. Né? Isso tudo porque a glândula mamária é uma glândula sudorípara, é uma glândula de suor, modificada para produzir leite. Né? Então, essa glândula produz tudo que vai caminhar aqui por esses ductos até o mamilo. Né? Então, a gente tem aqui, histologicamente, o ducto mamário, a gente tem aqui a representação de um lóbulo mamário, né? Aqui o tecido adiposo periglandular, que vocês estão vendo. A gente tem aqui, aumentando um pouco, os ácinos mamários, são as estruturas produtoras de líquido. Todo o estroma entre as estruturas. E aí, tudo isso aqui vai ser carreado para os dúctulos e dos dúctulos para os ductos mamários. Os ductos mamários aqui perto, atrás um pouco aqui do mamilo, a gente vai ter os seios lactíferos, em torno de 10 a 12, que são alargamentos onde ficam retidos um pouco desse líquido que é produzido aqui nos lóbulos mamários, né? E depois dos seios lactíferos, os ductos que vão desaguar aqui no mamilo. São mais ou menos 10 a 15 ductos mamilares, né, e às vezes algumas mulheres têm uma facilidade, quando tem os ductos um pouco mais abertos, de sair uma secreção, uma expressão, que às vezes sai esse líquido amarelado, esverdeado, acinzentado, amarronzado, quando a gente aperta um pouco o mamilo. Esse aqui era o nome antigo, tá, gente? Papila. Muita gente ainda fala papila, ou complexo areolo papilar, nome feio pra caramba. Hoje a gente prefere dizer areola e mamilo. É um nome mais atual, bem mais simples. Então, vamos lá, porque a gente vai falar de AFBM. A AFBM é uma sigla, quer dizer alterações funcionais benignas da mama. Na década de 90, isso aqui ganhou uma atenção danada. E todas as doenças benignas da mama, a gente colocava tudo dentro do mesmo saco e dizia que tudo era alterações funcionais benignas da mama. Hoje em dia, o que a gente separou como AFBM? O que a gente separa como AFBM? Primeiro, é a principal alteração mastológica em mulheres no menarque, aquelas mulheres que ainda produzem hormônio, ainda estão menstruando, e geralmente é representado pela dor. E a dor quase nunca está relacionada ao câncer de mama, e isso é muito importante. A dor é o principal sintoma no consultório do mastologista. 70% das mulheres que eu atendo como mastologista vêm para o meu consultório por conta de dor. E a dor não tem nada a ver com câncer de mama. E a grande maioria delas, se não 100%, quase isso, tem preocupação daquela dor estar relacionada ao câncer. Então, por que acontece essa dor?
na mulher, principalmente pelo estímulo glandular dos hormônios que são produzidos no ovário. Então, o ovário produz uma sequência de hormônios ao longo do ciclo menstrual. Esses hormônios tendem a ter uma influência na mama, preparando, como se fosse preparando essa mama, tanto histologicamente quanto anatomicamente, para uma gravidez e uma futura amamentação, lactação. Então, é para isso, e é por conta disso, da produção desses hormônios, que a gente vai ver essas alterações hormonais, principalmente a dor. Então, é comum que as mulheres, 5, 7 dias antes da menstruação, sintam as mamas mais túrgidas, mais dolorosas, mais sensíveis, elas aumentam de volume, às vezes podem apresentar um eritema. Tudo isso em decorrência da produção hormonal. Na grande maioria das vezes, o uso de anti-inflamatórios hormonais resolve um problema dessa sensibilidade, dessa dor, geralmente em 70% dos casos. Primeiro, a gente tem que orientar e dizer que aquela dor cíclica, que vem 5, 7 dias antes da menstruação e que melhora com a menstruação, não tem nada a ver com câncer de mama, só essa orientação parece que tira boa parte da preocupação e já melhora a dor. Dos casos que não melhora, a gente usa anti-inflamatório, já melhora 70% desses daí. E aí a gente tem alguns conceitos antigos, né, que surgiram também na década de 90, muita gente difunde até hoje, que é o uso de vitamina E e alguns alimentos, né? O uso de vitamina E, a gente vê em algumas medicações, como Gamax, Gamaline, Emama, Vita-E, óleo de boragem, todos eles à base de vitamina E, extraídos principalmente de sementes oleaginosas, né? Na década de 90 viram que as mamas saudáveis poderiam responder à dosagem excessiva de vitamina E. Depois disso, a gente fez alguns estudos comparando a eficácia da vitamina E ou dessa superdosagem de vitamina E, por exemplo, com os anti-inflamatórios. A gente viu que os anti-inflamatórios são muito mais eficazes em tratar a dor. A resposta do tratamento da dor mamária, da alteração funcional benigna da mama, com vitamina E, está em torno de 20%. 20%, eu não sei se vocês sabem, é a taxa de resposta do efeito placebo. Então, se eu tiver uma mulher dessas com dor, essa sensibilidade mamária, eu der uma pílula de farinha e disser que aquela pílula de farinha é terapêutica e não disser que ali tem só farinha ou água, em 20%, 1 em cada 5 mulheres vai dizer que melhorou com aquele remédio. Então, o efeito placebo tem uma taxa de resposta de 20%, comparável ao uso de vitamina E. Então, hoje em dia, os mastologistas mais modernos não usam mais vitamina E. Eu sei que tem alguns profissionais que ainda usam, ainda receitam, e algumas pacientes que dizem que respondem, está dentro dos 20%. Então, a gente, às vezes, não suspende, porque sabe que não vai fazer mal a vitamina E. Mas também não é aquilo que a gente vai prescrever de imediato como primeira opção. E aí, uma coisa que a gente, normalmente, tem pegado muito no consultório, né? Numa paciente que está ainda no menacme, está menstruando, está produzindo hormônio, tem essa sensibilidade, essa dor mamária, principalmente 5, 7 dias antes da menstruação. Vou precisar fazer alguma coisa a mais nessa paciente? E aí vem algumas coisas que a gente precisa responder. O exame físico dessa paciente tem alguma alteração? Qual que é a idade dessa paciente? E se ela está na idade do rastreamento? São 3 perguntas importantíssimas, elas vão nortear a nossa conduta. E isso vai servir para tudo que a gente for fazer em mastologia. Então, tem alguma alteração no exame físico? Qual que é a idade dessa paciente? E se ela está na população-alvo do rastreamento? Então, de novo, como rastreamento, no câncer de colo de útero eu tenho a colpocitologia, aqui eu vou ter a mamografia. Né? Eu tenho uma orientação da Sociedade Brasileira de Mastologia para fazer o exame de mamografia a partir dos 40 anos de idade, uma vez por ano. E eu tenho uma indicação diferente do INCA, do Ministério da Saúde, para fazer a partir dos 50 anos de idade, uma vez a cada 2 anos, ou seja, bienal. São indicações diferentes, quem passou comigo no consultório já me viu argumentar de uma e de outra, não é que uma esteja certa e a outra esteja errada, na verdade são cenários diferentes, né? Existe uma preocupação da Sociedade Brasileira de Mastologia com o número aumentado de diagnósticos de câncer de mama em mulheres muito jovens. Então a gente já sabe que tem muita mulher dos 40 aos 50 anos de idade com diagnóstico de câncer de mama e a gente quer botar esses pacientes no rastreamento como uma forma de tentar reduzir a mortalidade pela doença. E, de fato, a mamografia conseguiu reduzir a mortalidade em até 30% do câncer de mama quando realizada a partir dos 40 anos de idade. Qual que é o problema? O problema é que isso tem um custo muito alto.
Em primeiro lugar, porque a principal faixa etária não está dos 40 aos 50, a principal faixa etária está dos 50 aos 60 anos de idade, que é quando o INCA, o Ministério da Saúde, o SUS aqui no Brasil, resolveu começar o rastreamento, pensando na faixa etária mais acometida. O outro problema, da faixa etária dos 40 aos 50 anos de idade, a mulher ainda está no menacme, ainda produz hormônio, e se ela ainda produz hormônio, a mama ainda é mais fibroglandular, a sensibilidade da mamografia cai muito. As mulheres a partir dos 50 anos de idade já estão na pós-menopausa, a grande maioria delas. Então não existe mais produção hormonal, a mama já é mais lipossubstituída, eu aumento a sensibilidade da mamografia. Né? Então é uma questão de custo. Dos 40 aos 50 anos, como a mama é mais densa, eu vou precisar, às vezes, fazer um ultrassom, fazer uma ressonância para complementar a minha mamografia, porque a mamografia pode não ser sozinha suficiente. Vou, às vezes, fazer muitas vezes biópsia para tentar, se eu ficar na dúvida ou encontrar alguma coisa, vou querer biopsiar. E o que é mais frustrante, vou fazer isso tudo, vou gastar muito mais, fazer muito mais ressonância, fazer muito mais ultrassom, e vou salvar menos gente, porque a tendência é de que o câncer de mama em idades mais jovens seja mais agressivo do que o câncer de mama em idades mais tardias. Né? Então, é gastar muito mais para salvar menos gente. Né? Então, é isso que é colocado na conta. Não existe o certo ou errado, existe o cenário diferente. O que eu, Tiago, como mastologista, faço no consultório? Eu faço o rastreamento a partir dos 40 anos de idade. Como especialista, a gente tende a ter um pouco mais de especificidade. Eu não posso deixar passar nenhum caso de câncer. Né? Já quem está atendendo na unidade básica, pelo SUS, por exemplo, vai seguir a orientação do Ministério da Saúde. E não vai estar errado. Então, de novo, aqueles conceitos que a gente tem de um exame de rastreamento, ele tem que ser acessível, prático, de baixo custo e tem que ter efetividade. Tem que mostrar reduzir a mortalidade. E aqui, como eu falei, fazendo a partir dos 40 anos, conseguiu reduzir a mortalidade específica do câncer de mama em até 30%. Isso aqui é todo o problema de fazer o rastreamento a partir dos 40 anos de idade, então vai aumentar o número de biópsias, vai aumentar o número de exame complementar como ultrassom, como ressonância, vou cair sensibilidade e especificidade e vou conseguir mudar menos a história natural da doença. Quando pede o exame, seja ele de rastreamento ou seja ele diagnóstico, eu tenho esse nomezinho aí no final do exame, chamado de BIRADS. Não sei se algum de vocês já viu. O BIRADS é uma tentativa de padronização dos exames de imagem de mama no mundo. Tá? Então, ele vai do 0 ao 6. O BIRADS 0, geralmente é o exame inconclusivo, eu vou precisar repetir, eu vou precisar comparar com outro exame, eu vou precisar pedir um exame complementar a mais. O BIRADS 1 é o exame sem achado algum, o BIRADS 2 são achados somente benignos, os BIRADS 3 provavelmente benignos, onde a chance de ser benigno é mais do que 98%. Do que 95%. E eu tenho 6, onde eu já tenho um diagnóstico de câncer confirmado. Então, reparem que isso aqui é análogo às classes antigas, da classificação antiga da colpocitologia. Né? Então, no BIRADS 0, eu vou ter que ver exatamente o que eu vou pedir, se eu vou repetir o exame, se eu vou pedir outro exame complementar, ou vou comparar com o exame anterior. BIRADS 2, eu vou seguir os exames de rastreamento normais. BIRADS 3, eu vou acompanhar. BIRADS 4 e 5, eu vou biopsiar. Então, entrando em lesões benignas. Bom, a gente sabe que a maior parte das alterações palpáveis, elas não são câncer. Então, nem sempre que a gente palpar um nódulo, aquele nódulo vai ser câncer. Na grande vezes, esse nódulozinho que a gente vai palpar, ele vai ser uma alteração benigna. E na classificação das alterações benignas, eu tenho aí as lesões não proliferativas, que são a grande maioria, e aí eu vou ter as alterações sem atipia, e eu vou ter as lesões proliferativas com atipia. Né? Então, isso é, na verdade, uma progressão, muitas vezes, das lesões benignas. Eu tenho uma lesão não proliferativa, eu posso ter uma lesão que já é proliferativa, mas não tem atipia celular, ou eu posso ter uma lesão já proliferativa com atipia celular. Se a gente for pensar de uma maneira bem simples no que acontece entre estar no extremo de ter uma doença benigna
ou numa histologia benigna da mama, até que aquilo se torne, no outro extremo, um câncer, muitas coisas podem acontecer no meio do caminho, até que o câncer se desenvolva, né? Então, muitas alterações a gente vai ter aqui no meio do caminho, assim como a gente viu no câncer de colo de útero. Às vezes eu tenho ali uma atipia, um HCIO, depois eu vou ter lá na frente um carcinoma in situ, e depois vou ter o carcinoma invasor, aqui na mama é da mesma forma. Alguma coisa acontece na histologia normal benigna no instante que o câncer se desenvolva. Né? Então, se a gente for pensar dessas lesões benignas, a relação que elas têm no desenvolvimento do câncer de mama, a gente tem, pela maioria dos grandes estudos que a gente tem disponíveis na mastologia, que as lesões não proliferativas, elas têm, em média, relativa igual a 1. Ou seja, eu não aumento o risco da pessoa ter um câncer de mama quando eu tenho uma lesão não proliferativa. A partir do momento em que eu tenho uma lesão proliferativa, o risco relativo fica ali em torno de 1 a 2. Não é um risco relativo muito grande, não é um risco relativo muito importante. A partir do momento em que eu tenho hiperplasia atípica, ou seja, eu já tenho uma atipia, o risco relativo tende a ficar entre 3,5 a 5,5. Já começa a ser um risco relativo